Olá, quinto ano! Então, a aula hoje é sobre verbo. Nós estávamos estudando os sonetos, né? E depois tem uma parte que vai aliar o soneto e os verbos, tá? Bom, antes de tudo, antes da gente se aprofundar no assunto, eu estou colocando aqui a página do livro para eu ir explicando, tá? Vamos relembrar o que são verbos. Na língua portuguesa, cada palavra tem uma classificação. E o verbo é a palavra que indica alguma ação que eu ou a natureza pode fazer. Por exemplo, cantar, andar, dançar, ou a natureza chover, ventar e coisas assim, tá? Só que esse verbo, ele muda. Se tá no passado, eu falo de um jeito, se tá no futuro ou se tá no presente. Por exemplo, se eu for pensar no verbo cantar. No presente, eu canto. No passado, o passado se divide em 3, tá? Que eu posso falar eu cantava, eu cantei ou eu cantara. E no futuro, eu cantarei. E além de falar de mim, eu posso falar do outro, ele canta, né? Então, é isso que a gente vai ver sobre o verbo, tá? Nós vamos aprender um pouquinho a conjugação, tá? Então, fiquem bem atentos nessa parte. Bom, o que a gente vai estudar hoje é o verbo no modo indicativo, tá? O que é isso, Pro? Bom, é o que está falando aqui. Os verbos na língua portuguesa podem ser conjugados em 3 modos. Indicativo. Exprime fatos certos, ou seja, que são certeza. Aí tem o exemplo aqui, ó. O amigo é um ser que a vida não explica. Gente, o que é verbo aqui, ó? O amigo é, tá? A palavrinha é com acento é um verbo. E as pessoas, quando vão mandar mensagens hoje em dia, né? Que às vezes o celular escreve sozinho, essas coisas, têm confundido muito o e e o e. É verbo, é do verbo ser, tá? E o e é uma conjugação, que eu tô juntando isso e isso, tá? Então, atenção aí. Mas depois a gente vai ver porque é o indicativo que a gente vai estudar melhor. Subjuntivo. Exprime possibilidades, desejos ou dúvidas, tá? Seria bom se o meu amigo sentasse ao meu lado de novo. Aqui, ó, sentasse. Ele não está dizendo algo certo, que vai acontecer, que já aconteceu ou que está acontecendo. Então, o subjuntivo, desculpa, ele sempre mostra possibilidades. Tá bom? E o imperativo, quando eu falo imperativo, né? Não lembro imperador, né? Imperativo, exprime ordens, pedidos ou conselhos. Traga em seus olhos seu olhar antigo de amigo. Traga é uma ordem, né? Mesmo sendo doces as palavras, né? Os experimentos que a gente trabalha bastante, eles são todos os verbos no modo imperativo. Faça, misture. Gente, quando meus cachorros começam a latir muito, dou uma paradinha no vídeo, tá? Então, continuando. Nesta sessão, estudaremos o modo indicativo. Tudo isso na página 81, tá? Vou colocar tudo lá no PDF também. O modo indicativo expressa ações que, com certeza, aconteceram no passado, acontecem no presente e acontecerão no futuro por meio dos seguintes tempos verbais. Então, vamos lá. O mais usado, assim, né, é o modo indicativo, tá? E para eu conjugar o verbo no modo indicativo, o verbo, ele pode estar no presente, ele pode estar no passado ou ele pode estar no futuro, mas são sempre ações certas, tá? Então, vamos para os exemplos, tá? Presente. O que é o presente? É o agora. Então, quando você conjuga o verbo no presente do indicativo, é algo que está acontecendo. Ó. As ações ocorrem enquanto são expressas, ou seja, é uma ação que com certeza está acontecendo. Aí, ó, o exemplo. Eis que ressurge noutro o velho amigo. Tá pegando partes, né, do poema. Eis que ressurge, no momento, ressurge no presente, está acontecendo agora. Eis que ressurge noutro o velho amigo, tá? Então, o verbo aqui é o ressurge, que demonstra uma ação, tá? Aí a gente vai para o pretérito, que o pretérito
é uma parte bem legal, é uma palavra chique que quer dizer passado, tá? E ele se divide em 3 tempos. Eu posso falar do passado. Então, a palavra pretérito sempre vai querer dizer passado. Só que eu posso conjugar o verbo no passado de 3 formas diferentes. Então, vamos lá, ó. Eu tenho primeiro o pretérito perfeito. A palavra pretérito é passado e perfeito. Quando eu fui gravar, né, essas coisas, eu pensei assim, pretérito perfeito é algo que realmente já aconteceu. Aconteceu de verdade, tá? Então, ó, pretérito perfeito expressa uma ação já concluída. É também chamado de passado simples. É o que a gente mais usa. Ela sentou ao meu lado. Qual que é o verbo aqui? Sentou, tá? Sentou. Ela sentou. Acabou. Tá feito lá, tá perfeito. E os verbos, tem muita gente que erra isso também, que coloca L, né? Ele cantou, ele andou, né? Tudo que é verbo no passado termina com U, tá? Isso não vale para todas as palavras, tá? Mas o que é verbo termina com U, isso é regra. Então, são coisas que facilitam na hora que a gente vai escrever. Mas isso eu falo para vocês desde o ano passado, né? A maioria já entendeu e não usa mais L no final de verbo, né? Vamos lá, então. Então, esse é o pretérito perfeito. Olha que nome bonito. Pretérito perfeito. Ela sentou, ela andou. Se for eu no pretérito perfeito, eu andei, eu sentei, tá? Então, é assim, tudo bem? Esse é fácil, hein? Perfeito, acabou. Vamos ver o outro pretérito. Imperfeito. O que é algo imperfeito, né? É algo que não tá tão perfeito assim. Esse verbo parece que ele foi interrompido. Ele está no passado, mas enquanto a pessoa fazia alguma coisa, parece que você não sabe se realmente ela conseguiu terminar. Então, ó, pretérito imperfeito. Expressa uma ação ocorrida no passado, mas que ainda não foi concluída, ou algo que ocorria com certa regularidade no passado. Por exemplo, como sempre, ele era singular comigo. Ele era, tá no passado, né? Mas, se tivesse no passado perfeito, ia estar ele foi, já acabou, tá? Agora, se eu falo ele era, você não sabe se ele continuou ou não. Por exemplo, outros exemplos, andava, cantava, tá no passado, ele andava, mas ele terminou de andar ou não? Eu não sei, porque ele andava, tá? Então, por isso que é o pretérito imperfeito. A gente usa bastante também, tá? E ele não dá essa ideia de conclusão, certo? Quando ele tá no plural, que as pessoas erram muito o pretérito imperfeito e confundem com o futuro. Por exemplo, ó, isso também falo para vocês, tá? Só que eu não falava o que era pretérito imperfeito. Por exemplo, você vai escrever assim no plural. Eles andavam. Andavam tá no passado, que é o pretérito imperfeito. Andavam. É com M que termina. Todos os verbos que estão assim, né, referente ao nós, que estão no plural, no pretérito imperfeito, eles vão terminar com M e não com A ativo. Não é eles andarão. Se você está falando do passado, sempre parece, quando a gente fala, ó, eles andaram. Mas parece realmente que é com A ativo, mas na verdade o passado é AM, tá? Você escreve eles andaram e fala eles andaram, tá? É a nossa língua portuguesa, não foi eu que decidi. Deu para entender, mais ou menos, o pretérito imperfeito? Depois tem as atividades, tá? E o pretérito mais que perfeito, que eu gosto muito, ele é muito usado na literatura. E, para nossa sorte, né, como eu li a Harry Potter para vocês, a JK, ela usa muito o pretérito imperfeito, tá? Então, é algo que às vezes a gente não está acostumado, mas quem ouviu as leituras, né, principalmente do Harry Potter, já está acostumado com esse verbo. Eu gosto do nome dele, que é mais que perfeito, eu acho bonito, tá? Pretérito mais que perfeito, então é passado mais que perfeito, vamos ver. Expressa uma ação que ocorreu anteriormente a outra ação, também já passada. Parece difícil, né? Mas, na verdade, é o ele soubera disfarçar sobre o meu engano. Então, esse pretérito mais que perfeito, ele sempre termina assim, ó. Ele andara, ele fizera, ele entrara, ele estivera, eu estivera, tá? Coisas assim, certo? Então, não é nada do outro mundo.
É o verbo mais chique que tem, tá? Que é muito usado na literatura, tá bom, gente? Que é passado também. E ele não tem acento. Soubera tá no passado, né? Tem gente que às vezes confunde, nunca tem acento no passado, tá? Sempre soubera, andara, gostara, tá? Sempre assim. Vamos lá. No português do Brasil é mais comum usarmos a forma composta para esse tempo verbal. Então, tem também a forma composta dele, ó. Ela tinha sabido disfarçar sobre meu engano. Ele chegara perto de mim. Ele tinha chegado perto de mim. Então, tem várias formas de usar o verbo, tá, gente? E depois a gente vai para o futuro, tá? Agora, o futuro também se divide em dois tempos verbais. O futuro do presente, ó as palavras que eles decidem pôr, né? Que bonita. Futuro do presente ou futuro do pretérito, como se fosse um futuro do passado, tá? Olha, mas é bonito. Vamos lá. Futuro do presente. Expressa uma ação que certamente acontecerá. Na verdade, é o que a gente mais usa, tá? É algo certo. Futuro do pretérito. Expressa uma ação futura em relação a outra já concluída. Muitas vezes é uma ação condicionada a outra. O que é isso, Pro? Vamos ver isso daqui, ó. Ela saberia se mover e se comover. Saberia. Vocês acham que essa ação vai realmente acontecer ou talvez vá acontecer no futuro? É um talvez aconteça no futuro. Ela saberia, né? Então, esse daqui, saberia, no caso, é o futuro do pretérito. E o que seria o futuro do presente? Ela saberá se mover e se comover. Se eu falo ela saberá, eu estou dando uma certeza do que vai acontecer, né? Ela saberá se mover e se comover. Ela saberia é o futuro do pretérito. Muito difícil? Fácil? Né? Deu para entender, né? Então, vamos lá. Aí fala assim... Ela saberia se mover e se locomover quando todos chegassem à cidade. Que tá mostrando para vocês, então, que é meio algo que depende, né? Assim, o modo indicativo organiza-se conforme a tabela a seguir, cujo preenchimento foi apenas iniciado. Vamos ver aqui a página 83. As explicações, então, é da 81 e 82. Olha só. Eles colocam aqui, você conseguiria completar com mais exemplos dessa conjugação do verbo saber? Então, esse daqui, vocês vão tentar completar esta tabela da conjugação do verbo, pegando as coisas, as explicações. Só que o que eu vou fazer? Eu vou postar esse vídeo de explicações, eu vou mandar a aula, tudo certinho lá em PDF, e depois eu vou gravar um vídeo preenchendo junto quem precisar isso daqui, porque isso daqui é matéria nova, tá, gente? Então, eu vou gravar um vídeo depois com o preenchimento disso daqui, pra gente preencher junto algo que é novo, tá? Então, você pode já tentar preenchendo sozinho e depois você confere comigo, combinado? Então, nossa aula de português, a explicação de hoje é isso. Espero que tenham gostado, saber um pouquinho mais sobre os verbos.